Oi, gente, boa noite. Me chamo Bárbara, sou uma das monitoras CG2 e hoje a gente vai gravar a lista de exercício 11, uma das últimas, estamos acabando o semestre e qualquer coisa vocês mandem dúvidas depois. Lista 11. A empresa Gastas possui em 31/6/2022, após efetuados todos os ajustes, os seguintes saldos em suas contas patrimoniais. Estes são os saldos. Com base nas informações acima, elabore o balanço patrimonial na CIA Gastos em 31/6/2022. Vamos lá. Continha que a gente procura ali do disponível no ativo. Temos bancos, e é isso. Então, bancos, vamos ali para ativo, duplicatas a receber, mercadorias, seguros antecipados, veículo, os AVRs e as depreciações de veículo e equipamento, investimento vai tudo para ativo. Contas a pagar, salários a pagar vai para o passivo, capital social, para o PL. E é isso, né? Aqui, ó, vamos pegar o balanço montadinho, fica mais fácil de visualizar e lembrar. Bancos ativo ali, o nosso disponível. Duplicatas a receber, vão ser aquelas contas que os clientes têm que nos pagar ainda. Mercadorias, fica no ativo circulante, junto com seguros antecipados. Lembrando, seguros antecipados é um direito que a gente tem, que a gente já paga, por isso que está antecipado, e a gente vai usufruindo, e aí vai diminuindo esse seguro, né? Vai criando despesas desse seguro, mas pagar ele já foi pago. Aí temos aqui todo o ativo circulante. Temos o investimento permanente na CIA Barrinha, com uma mais-valia e um ágio. Também temos o equipamento com uma depreciação acumulada e um ajuste a valor recuperável, mesma coisa do veículo. Depreciação é aquele valor em que o objeto ele vai diminuindo com o tempo por conta do uso, né? Por conta do uso, da produção. E o ajuste a valor recuperável, ele vai diminuindo, não é tão proporcional quanto a depreciação, que também não chega a ser bem proporcional, mas é em relação ao mercado. Esse equipamento não tem o valor, mesmo diminuindo a depreciação, não tem mais o valor que ele teria. Sei lá, lançou equipamento novo. Então, a gente faz uma avaliação aqui para ver o valor do equipamento real e diminuir aqui nesse ajuste a valor esperado. Aí, essas são as continhas do ativo não circulante, temos todo o ativo. Então, o passivo, como a gente viu, salários a pagar, contas a pagar, bem tranquilo, e o capital social somente formando o PL. Aí, próximas coisinhas. Vamos ter algumas observações. Antes das observações, nessa lista, o Tadeu colocou algumas perguntinhas aqui, que nem a prova, né? Ele fez essa lista mais parecida com a prova, que ele formula. E depois você monta o balanço, se você montar certinho, claro, você vai conseguir responder essas perguntas tranquilamente. É só vir aqui. Qual ativo circulante? Tá aqui. Qual ativo não circulante? Aqui. Passivo circulante, passivo não circulante. Tem que ter cuidado nessas listas, na hora de montar o passivo também. Isso daqui vai ser o ativo, o passivo não, o passivo circulante, não temos não circulante, pelo menos nesse balanço, né? E o patrimônio líquido. Temos ativo passivo, circulante e não circulante também, não é só o ativo. Geralmente vem a diferença mais no ativo, né? Mas também existe isso no passivo. Agora sim, as observações. É, O estoque inicial era de 2.000 unidades, MPM, intermédia, ótimo. O equipamento já havia trabalhado 10.000 horas, isso aqui faz jus à depreciação, ou seja, ele já trabalhou 10.000 horas, não sabemos o quanto que ele pode trabalhar, mas o tanto que ele depreciou até então equivale a essas 10.000 horas aqui.
Já a depreciação dos veículos, o que faz bastante sentido é de percentual. Ele vai depreciar 20% ao ano. É meio complicado você falar, né? O veículo depreciou tantas horas, porque o veículo não produz. Então, geralmente vai vir assim, com porcentagem mesmo, né? A participação naquele investimento permanente que tinha lá no balanço é de 60%. Os seguros antecipados acabou de ser contratado, ó, em 30/6. Esse balanço é justamente de 30/6, né? Com vigência de 10 meses. É importante ver a data aqui, ó. Eu até hoje não vi uma pegadinha do Tadeu, não, mas vai que aconteça, né? Ó, o balanço é de 31, não sei. Enfim, aqui acabou de ser contratado. Gente, eu acho que não existe 30/6. Mas, enfim, é só 30/6 o balanço. Com uma vigência de 10 meses. Então, aqueles seguros antecipados vale para 10 meses, já foi pago 10 meses. Vai ter aí em relação a isso aí. Aí vamos começar os lançamentos. Primeiro lançamento, 1/7 de 2022. Emissão de debêntures nas seguintes condições. Antes de ver as condições, quero lembrar vocês que é debênture, porque é um assunto mais difícil de entender, ou de entender ele inteiro, ou de entender ele na prática, ou de trazer ele para o nosso dia a dia. É mais difícil de visualizar e ter uma ideia de que são essas debêntures. Então, vamos ver aqui o que o Tadeu fala nos slides, que é o conceito real de debêntures. Debênture é um título de dívida de médio e longo prazo que confere a seu detentor um direito de crédito contra a companhia emissora. Ou seja, se a gente está emitindo, quem vai ter o direito é quem vai deter a debênture. Então, a debênture é como se fosse uma ação da empresa, mas não é uma ação, porque a ação, quando uma pessoa compra uma ação, ela meio que tem uma parte da empresa, né? Ela tem ali direito sobre a empresa, pelo menos em algumas ações. E na debênture, não, você não vai ter uma parte da empresa, você vai ter uma debênture da empresa, você não vai ter uma parte dela. E a taxa que vai gerar uns juros, vai entrar dinheiro em quem tiver a debênture que nem a ação, só que é uma taxa que vem com 1%, né? Vem em percentual e já é predita no contrato quando você vai assinar. Então você vai saber quanto você vai ganhar todo o período ali que tiver no contrato, porque essa taxa vai ser sobre o valor que você está pagando e vai ser uma taxa composta. Então, o seu juro vai entrar ali no valor total e a próxima taxa vai ser sobre esse valor e sempre vai ser assim, o mesmo valor. Aí depois você vai receber todo o valor que você investiu na empresa. A ação é diferente, né? E geralmente as empresas fazem isso porque essa taxa em que ela paga para os debenturistas é uma taxa menor do que ela pagaria se pegasse um empréstimo com o banco. Se ela fosse no banco e pedisse R$ 2.400, provavelmente ela ia pagar bem mais do que só o custo para emitir as debêntures e essa taxa que ela paga aos debenturistas. Então, isso é bom para a empresa. Um exemplo de debênture que é mais conhecido hoje em dia, que é mais falado, né, é o CDB, que é um investimento seguro justamente por isso, porque você já sabe quanto que você vai receber, você tem que receber, vai ser ali no período certinho, não depende de lucro de empresa, nem de politicagem, nem de nada, é um bagulho ali certinho, né, renda fixa. E lembra daqueles lançamentos de investimento temporário que tem muitas listas, eu não lembro se tem nessa, acho que nessa não, mas em outras listas de exercício aqui do Tadeu a gente já fez, em que no final do mês gerava um rendimento, depois a gente viu o valor justo das debêntures, e em alguns lançamentos do Tadeu até usa o nome debêntures, também. Só que agora a gente não está comprando e recebendo rendimento das debêntures, a gente vai pagar porque a gente que emitiu as debêntures. Bom, agora vamos lá para o lançamento. O valor de captação foi de 240 mil, o custo da transação foi de 15 mil, o prêmio na emissão foi de 25 mil, a taxa nominal foi de 10% ao semestre e a data de resgate é de 30/6/2023. Valor de captação é o valor que eu coloquei no mercado para a galerinha pagar. É o valor que eu estou recebendo que vai entrar no meu banco.
Custo da transação foi o custo que eu precisei arcar para poder colocar essas debêntures no mercado. Então, se eu vou receber 240 mil, desses 240 mil já tira 15 mil, porque é o custo que eu tô tendo. Prêmio é o ágio que esses debenturistas colocaram, pagaram a mais por achar vantajoso, por achar bom ter essas debêntures. Então, tem esse prêmio. Então, se eu captei 240 mil, tive um custo de 15 mil e um prêmio de 25 mil, é como se eu tivesse ganhado ali um prêmio líquido de 10 mil, né? Tirando os custos, mas ganhando um prêmio maior que o custo. Enfim, a gente vai ver isso com mais detalhe. E essa taxa nominal é a taxa em que eu vou ter que pagar sobre o valor de captação a cada período que tiver no contrato para os debenturistas. E o período a gente vai ver aqui, ó, nessa data de resgate. A data de resgate é 30/6, vai ser quando eu vou ter que pagar o valor de captação de volta aos debenturistas. E se é 30/6, é daqui a um ano. Daqui a um ano vão ter 2 semestres, porque a taxa nominal está falando que é os semestres vão ter 2 semestres, então vai ocorrer em 2 períodos, 2 Ns. E vamos ver aqui os cálculozinhos, olha só, como a gente vai fazer o lançamento da debenture. Ó, valor de captação, 240. Custos, 15 mil. Aí diminui já desses 240, 15 mil. Mas entra 25 mil. Então, no fim, vai meio que ser um valor líquido, entre aspas, de capacitação, porque eu não sei se podemos falar de capacitação, mas eu coloco para diferenciar, porque vai ter outros valores líquidos aqui em relação a debêntures, vai ser de 250 mil. Então, a gente vai fazer esse lançamento, olha só. Vai entrar no meus bancos 250 mil, os 240, mais a diferença do prêmios e dos custos, 250 mil. Vamos colocar aqui a crédito já as debêntures. Porque debêntures eu tô ganhando com elas agora, mas é uma obrigação que eu vou ter com os meus debenturistas de pagar eles de volta. Então vai ficar ali no passivo, ok? No valor de 240, que é o valor que eu emiti, tá bom? Aí tá. Não tem um investimento que fica ali tudo juntinho? O investimento, a mais-valia, o ágio. Aqui, ó. Investimento, mais-valia, ágio. A debênture vai ficar aqui no passivo, junto com o custo e o prêmio. O prêmio somando e o custo diminuindo. Então, a gente coloca aqui no lançamento assim. Se o prêmio ele soma, vai ser crédito também, porque tá no passivo, né? Prêmios a amortizar, no valor de 25 mil. Eita. E o custos, como ele diminui, fica agregadinho diminuindo, e o que diminui no passivo é débito, a gente coloca ele aqui, custos a amortizar, de 15 mil. Tranquilo? Beleza. Próximo lançamento. Adquire à vista o direito de usufruir uma patente no valor de 25 mil. A expectativa de geração de receita legislativa é de 27 mil. Essa segunda parte aqui é uma informação para a gente usar depois. A princípio, o que importa, o que está acontecendo agora e que exige um lançamento agora, é só o pagamento dessa patente. Então, a gente faz o lançamento aqui, patentes em 25 mil, e vai sair de bancos, né, esse valor para poder pagar e adquirir essas patentes. Tranquilo. Compra de instalação nas seguintes condições: 220 mil, sendo 40 mil à vista e o restante em 3 parcelas iguais e consecutivas de 60 mil. Nessas parcelas estão inclusos uma taxa semestral de 10%. A estimativa de produção dessa instalação é de 9 mil peças.
Vamos lá. Ele falou que a nossa instalação vai ter um valor total de 220 mil. Mas eu já vou pagar à vista 40 mil. Mais três parcelas iguais e consecutivas de 60 mil. Três parcelas iguais e consecutivas de 60 mil. Lembram que quando se comprar prazo alguma coisa, você não vai pagar o mesmo valor que se fosse à vista, porque há muitas inseguranças no mercado, inseguranças na própria venda. Então, há uma taxa de juros ali embutida em cada parcela dessas, que a gente vai descobrir qual fazendo aquela divisãozinha de um mais a taxa, elevado ao período, a quantidade do período, que a gente já faz em compras que já estão cansados de fazer em compras e em vendas parceladas, que é a mesma coisa. Aí a gente vai descobrir, dividindo 60 por 1,1, que é a taxa de juros falou que é de 10%, né? A primeira parcela equivale a 54.545,45 reais. Ou seja, os juros vai ser a diferença de 60 mil e esses 54 mil. Vai ser de 5.454,55. Na segunda parcela, a gente vai dividir os 60 mil por 1 mais 10% elevado a 2, porque é a segunda parcela. Então, tem que elevar 2 porque são juros compostos. Isso vai dar uma parcela de 49.586,78, com jurinhos ali de 10.413,22. E na terceira parcela, seguindo toda a mesma lógica, a gente vai ter uma parcela de R$ 45.078,89. Acrescida de juros de 14.921,11 centavos. Vejam, então, que o valor da parcela realmente é esses 54 mil, esse 49 mil, 45, o resto é juros. Então, se fosse comprado hoje, isso daqui que seria o valor da instalação, mais os 40 mil à vista, claro, e o resto é juros. Então, o valor da nossa instalação vai ser a soma desses valores, mais os outros 40 mil que foi pago à vista. Não é o valor todo pago. Que vai dar 149.211,12 hoje, gente. Vou deixar assim. Mais juros de 30.788,88. Então, aqui eu gosto de escrever para não esquecer. Então, a instalação vale 149 mil, mais os 40 mil, tá vendo como esquece? 149 mil mais 40 mil, 189.211,12. Então, a gente vai colocar no nosso lançamento esse valor. Ó, vou copiar e colar aqui. Instalação, encargos financeiros a transcorrer. Quais são nossos encargos? Os encargos vão ser esses daqui, né? Os juros a mais pagos para poder ter a instalação.
Gente. Vai sair dos nossos bancos o 40 mil, né? Epa. Ai, o que que eu fiz, gente? Loucura. 30.788,88. É uma mania horrível de confundir o Ctrl+C e o Ctrl+V. Pronto. E o financiamento vai ser tudo que foi parcelado, né? Então vai ser o financiamento de 180 mil. Ok? Próximo lançamento. Venda de metade do estoque em 3 parcelas semestrais e consecutivas de 35 mil cada. Se esta venda fosse efetuada à vista, seria pelo valor de 80 mil. Isso significa uma taxa de juros na operação de 14,9343%. Olha que lindo, tá? Deus já está colocando a taxinha efetiva, que nem na prova. Ótimo sinal. 3 parcelas semestrais consecutivas de 35 mil dá 105 mil. Se fosse à vista, seria 80 mil. Essa diferençazinha a gente chama de AVP. Então, a gente vai fazer todos esses lançamentos. Olha aqui. Duplicatas a receber, que é o valor total que a gente vai receber com as parcelas, de 105 mil, com uma contrapartida de receita de venda. O custo vai ser metade do estoque. Se a gente for aqui nos slides, ó, mercadoria 75 mil. Metade disso vai ser 37.500. Metade do estoque, 37.500, vai sair as mercadorias. Ok, em crédito. E o nosso AVPzinho, que é a diferença de 105 mil, com os 80 mil, caso fosse pago hoje, 25 mil. Paga salários do mês de junho de 2022. A gente vai lá no balanço, vê salários a pagar, 37.500. E coloca. Paga salários a pagar, sai de bancos os salários de 37.500. Inclusive, tem vários desses lançamentos. Olha só. Há uma diferença desse lançamento para o próximo. Os dois estão pagando contas de salários. Contudo, nesse daqui, paga os salários do mês passado. O salário já vai estar no banco, no balanço patrimonial. A gente vem no balanço, a gente vai ver que o valor já está lá, porque é o mês passado. Agora eles têm um lançamento aqui, ó. Paga a despesa de salário deste mês. Deste é este mês, é o mês que estamos, não é o mês passado, no valor de 26 mil. Ou seja, ele não vai gerar a despesa, colocar no balanço para depois ser pago daqui uns dias. Ele está gerando a despesa agora, está vendo que tem que pagar os salários agora e já vai pagar. Então a gente vai gerar a despesa e já vai pagar. Ó, despesa de salários e já paga, saindo de bancos. Essa é uma diferençazinha, é um detalhe pequenino, mas faz bastante diferença. E tem bastante desses dois lançamentos nessa lista, né? Mas tá vendo a diferença? Próximo lançamento. Adquire 80% da Cia Jardim por 23 mil. O valor contábil das ações eram de 25.100 e o valor justo de 25 mil. Então, a menos-valia aqui, né? Então, vamos lá. E Jardim. Eles pagou 80% com 23 mil. O valor, deixa eu abaixar aqui para vocês verem melhor. O valor contábil era de 25.100. E o valor justo, que é o valor de mercado, era de 25 mil. Se eu tenho 80%, eu vou ver o que me cabe desses 25.100 e desses 25 mil, porque é o que vai entrar no meu lançamento, que é o que me cabe.
Então, a gente multiplica por 80%. De valor contábil, a gente vai encontrar 20.080. E de valor justo, a gente vai encontrar só 20.000. Ok. Sendo que eu paguei 23.000. Então, vamos lá. O valor contábil é 20.080. O valor justo é aquele valor de mercado e está em 20.000. O valor justo está menor do que o valor contábil. Então, o valor da minha empresa está desvalorizado, ele está menos valorizado, porque no mercado está mais barato do que o valor realmente contábil dele. Então, nós vamos ter aí uma menos-valia. E aí é uma menos-valia de R$ 80. E o valor justo dele é de 20.000. E eu paguei 23.000. Ou seja, eu paguei 3.000 a mais para poder ter as ações dessa companhia. Então, aí tivemos um ágio de R$ 3.000. Vamos colocar tudo aqui. Ó. Vai sair em bancos. Eita, aqui eu vou deixar assim, em 23.000. E lembro, e vai entrar o investimento. Vou deixar em caps permanente. Cia Jardim. Vale a minha parte 20.080, porque a gente faz o lançamento da parte contábil, né? O lançamento contábil da parte contábil. A gente vai colocar aqui o ágio no investimento, porque é o que aumenta o investimento. Que foi o que eu paguei a mais, então é 3.000. E o que sobrou, a nossa menos-valia. Como a menos-valia, ela está desvalorizando o investimento, e o que desvaloriza no ativo, que diminui no ativo, é crédito, a gente vai colocar ela aqui, em crédito. Investimento permanente menos valia. Que era no valor de R$ 80. Ok? Ok. Paga a despesa de salário deste mês, no valor de 15.000. Ou seja, vai pagar a despesa, vai gerar a despesa e já vai pagar. Despesa de salários já sai de banco. Tranquilo. Se a barrinha declara lucro de 15.000. Se a barrinha é aquela CIA que a gente já tinha, ó. É que a gente já tinha. E que a gente tinha 60% dela. Ela declarou lucro de 15.000. Ou seja, a gente vai ter direito somente a 60% desses 15.000. Nossa, quase que eu achei que tinha colocado 15 aqui, mas é o salário. Aqui, ó. 60% dos 15.000 é 9.000. Vai aumentar o investimento, porque valorizou o investimento, teve lucro na companhia, a gente tem compração, que é a parte justamente do PL, aumentou o PL com lucro, então vai aumentar o nosso investimento. E aí a contrapartida vai ser uma receita de equivalência patrimonial em R$ 9.000. Próximo lançamento. Paga a despesa de salário deste mês no valor de total de 15.000. Mesmo lançamento que o outro. Despesa de salários, sai de bancos os 15.000. Mesma coisa. Cia Jardim declara prejuízo de 16.000. Agora, Cia Jardim é aquela que a gente acabou de comprar, que a gente tem 80%. E olha só, ela declara prejuízo. Prejuízo também vai afetar o PL. Então, a gente faz o lançamento. Só que a gente faz o lançamento contrário, né? Se o lucro ele aumenta o investimento, o prejuízo vai diminuir. Então, aqui o que muda, ó, é que o investimento vai para o crédito dessa vez, e não para o débito. Aqui, ó, tá vendo? Crédito e o débito vira uma perda, não é despesa. No outro lançamento, ó, a contrapartida era receita. Mas a contrapartida aqui, quando tem o prejuízo, vai ser perda.
porque não teve uma operação para a gente criar uma despesa, é uma perda que ocorreu, ok? Pelo amor de Deus, sem despesa. É, paga a despesa de salário deste mês no valor de 13 mil. Diminuiu o valor. Mas o lançamento é a mesma coisa. Despesa de salários, bancos, 13 mil. Próximo lançamento. Se a barrinha distribui 50% do lucro declarado. Olha só. Aqui, ó. Lembra que ela tinha declarado os 9 mil? Ela vai distribuir esses 50% do lucro dela. Então, a nossa parte, que era 9 mil, vai distribuir metade desses 9 mil pra gente. Então, vai entrar em bancos 4.500 e vai diminuir o valor do nosso investimento em 4.500. Paga a despesa de salário deste mês no valor de 12 mil. Diminuiu de novo o valor de salários. Coisa boa, hein? Chegando no final do ano, diminuindo o valor. Tá estranho isso daí. Despesa de salários, bancos, nada mudou, só mudou o valor. Próximo lançamento. Vende a participação na Cia Barrinha por 100 mil reais. Eita, olha só. Vai entrar em bancos esses 100 mil reais. Vamos tirar o investimento permanente, Cia Barrinha e toda a galerinha que vinha com ela. O ágio dela, o mais-valia. E temos um spoiler aqui, o outro é crédito. Olha aqui. Estão vendo o nosso balanço que o investimento antes valia 50 mil? Aí lembra que teve um lucro de 9 mil e aumentou o investimento para 59 mil? Mas depois distribuiu metade do lucro e diminuiu de 4.500. Então agora o investimento está valendo 54.500. Então a gente coloca aqui 54.500. Hoje a mais-valia não muda nada, então a gente coloca investimento permanente. Mais-valia, Cia Barrinha. Coloquem um Cia Barrinha. Eu tô colocando aqui para ficar mais curtinha a gravação. Mas quando vocês forem colocar, é sempre bom colocar mais. Errar para mais que para menos, né? Cia Barrinha. A mais-valia foi no valor de 20 mil reais. E também tinha um ágio. Ágio no valor de 10 mil reais. Se vocês somarem tudo isso, vai ver que ainda não deu 100 mil. Vai dar 84.500. E eu vendi por 100 mil. Então, eu vendi por um valor maior do que aquilo que eu tinha em mãos. Então, eu tive um ganho com essa venda. É o famoso ganho com venda vantajosa. No valor de 15.500. Que foi a diferença, que foi o que eu ganhei. Efetua a apropriação da despesa semestral do veículo. Olha só, é interessante esse lançamento, que é diferente, é semestral, não é todo mês. E vamos ver a porcentagem, olha só. A gente vai lá no balanço, quando o computador deixar, a gente vai lá no balanço. A gente vai vir aqui no balanço, a gente vai ver o valor do veículo. 100 mil? Não. 100 mil menos 62.500 menos 12.500. Não pode confundir. Quer dizer, falei asneira. 100 mil. É... E a depreciação dele, gente, não anotei. É de 20%. Então, vamos lá. O veículo vale 100 mil e ele deprecia 20% ao ano.
ao ano, né? Que agora eu fiquei com medo de errar. Ao ano. Ou seja, tem que ter esse 5 aqui. Ao ano. Isso equivale a 20 mil ao ano. E como ele quer o semestre, no ano tem 2 semestres, vai ser quanto nesse semestre? 10 mil em um semestre, né? 10 mil reais ao semestre. Então, a gente vai colocar aqui. Bem mais tranquilo, né? Do que fazer por mês e dar 1,666666. É bem melhor, né? Você precisa fazer assim na prova. Veículos. 10 mil. Depreciação acumulada. Veículos. Em 10 mil. As próximas depreciações também é a mesma coisa. Equipamento e instalação. É semestral. Mesma coisa não é, mas é semestral. Aqui, ó. Do veículo. Efetua a apropriação da despesa semestral de depreciação do equipamento, considerando que neste semestre o mês trabalhou 1.500 horas. 1.500 horas. Vamos lá. Aqui a gente já vai fazer diferente, né? Se o equipamento antes tinha uma depreciação de 50 mil e na observação diz que ele já trabalhou 10 mil horas, vamos fazer uma regrinha de 3? Olha só. Ele já trabalhou 50 mil, o que equivale a 10 mil horas. E agora, esse semestre? Ele trabalhou 1.000 horas, ou seja, 1/10 do que ele já tinha depreciado. Isso é o quê? Ah, não, é 1.500, ó. Eita, memória ruim. Não é 1/10, mas fazendo por regra de 3, a gente vai ter 7.500 reais. Equipamentos, 7.500. E não se esqueçam também, ele não tá pagando a despesa, ele só tá fazendo a apropriação dela. Se ele vai pagar ou não, não sabemos, mas isso aqui só tá indo pro balanço por enquanto, né? Só está sendo feitos os lançamentos. Só estão sendo feitos. E agora a depreciação da instalação. A instalação também é em produção, né? Vamos lá. A instalação produziu 1.000 peças nesse semestre. A instalação, para a gente ver quanto vale cada peça produzida, a gente tem que vir aqui, ó. A estimativa de produção dessa instalação é de 9.000 peças. O enunciado está falando para a gente que a instalação em toda produz 9.000 peças. Então, a gente vai vir aqui e vai fazer a regrinha de 3 com os 9.000 peças. Então, a instalação vale 189 mil e produz 9.000 peças. Se esse mês, se esse mês ela produz, se esse semestre, né, ela produziu 1.000, faz regrinha de 3. Mas, gente, vou colocar aqui. Cara, é 1.000.
Então, vamos ver. 21.023,46 reais. Esse foi o valor total, que é um nono disso daqui. Por quê? Isso tudo produz 9.000, isso tudo então vai produzir 1.000. Regrinha de 3. Ok? Eita, olha. Isso aqui. Vamos lá. Próximo lançamento. Efetue o teste de recuperabilidade do equipamento. Nesta data, o valor de venda do mesmo é de 35.000. E a empresa incorrerá em custos e despesas para essa venda de 2.000. Este ativo tem uma expectativa de vida útil de mais 4 semestres, sendo gerado neste período os seguintes fluxos de caixa. Lembra, esse teste de recuperabilidade é para ver se o valor que o equipamento está no balanço é o valor que ele realmente ainda vale. É o valor que ainda dá para tirar dele, entendeu? Porque a contabilidade conservadora, a gente tem que colocar o valor real ou o mínimo possível. Porque aí, se acontecer alguma coisa, a gente já meio que estava preparado, né? Então, vamos lá. Procurar qual é o menor valor aqui que a gente vai encontrar. É do equipamento? Equipamento. Então, a gente vai fazer aqui. O equipamento, a gente tem que descobrir qual o valor que ele está no balanço. Para a gente ver qual o valor que ele está no balanço, a gente tem que ver o valor dele, diminuir da depreciação e do valor recuperado. E tem que lembrar, essa data de agora está ocorrendo depois da depreciação que a gente já fez no lançamento. Então, temos que aumentar essa depreciaçãozinha aqui, não pode esquecer, porque senão vai ficar com valor a menos. Então, tá. O valor que estava no nosso balanço era de 125.000. Gente, mas eu não quero esse negrito, não. 125.000 menos 57.500 menos o ajuste de 12.500. Pegaram? 7.500 foi a depreciação desse mês, mais os 50.000, 57.500. Isso aqui vai dar um igual? Aí. Isso aqui vai dar um igual? Vai de 55.000. Então, no nosso balanço, o equipamento está valendo 55.000. A gente tem que ver se esse é o menor valor dele mesmo. E como a gente vai ver, tem outras duas formas desse equipamento valer. O valor de venda dele, 35.000, com uma despesa de 2.000. Ou seja, se eu for no mercado agora e falar, olha meu equipamento aqui, vai 35.000. Eu ainda vou gastar 2.000 para fazer essa venda. Então, o valor dele mesmo, valor de venda, vai ser de 33.000, que vai ser os 35.000 menos os 2.000 da venda. E o valor de uso é o que a gente tem que fazer mais uns cálculos. A gente vai ter que trazer esses fluxos de caixa a valor presente. E depois somar para ver se no presente ele produz. Tem um fluxo de caixa bom. Então, eu não acredito que ele está fazendo isso só porque o negócio. 12.000, 11.000, 10.000, 9.000. E a taxa é de 12%. Então, o que que a gente faz? Olha só. A gente vai trazer a valor presente de cada parcela. A gente vai dividir o 12.000 por 1,12
porque é a primeira parcela, então a taxa vai ser 1 mais a taxa elevada a 1. E a gente vai encontrar 10.714,29. No segundo semestre, ele produz 11.000. Agora a gente vai dividir por 1 mais a taxa elevada a 2, porque é o segundo semestre. E a gente vai encontrar 8.769,13. Aí o próximo era 10.000. Mas aí a gente vai dividir por 1 mais a taxa elevada a 3. Juros compostos, vamos lá. 17,80 e o último, que seria de 9.000, fica no valor de 5.719,66. Aí tá. Gerando esses fluxos de caixa no futuro, quanto seriam esses valores hoje? É só a gente somar essas parcelinhas que a gente encontrou e a gente vai ter um valor, que vai ser de 32.320,88. E agora a gente vai comparar esses três valores. A gente vai pegar o maior deles, o maior desses dois, e a gente vai ver a diferença dele com o equipamento real. O equipamento está em 55.000, o valor de venda 33.000 e o valor de geração de fluxo de caixa está de 32.000 e pouco. Entre esses dois, o maior é 33, e fazendo a diferença com 55, a gente tem que diminuir no valor do equipamento R$ 22.000. Então, a gente vai lançar aqui, ó, uma perda por desvalorização de imobilizado, ponto, equipamento em 22.000. E o outro lançamento vai ser o quê? O ajuste a valor recuperável, que é o que fica lá no balançozinho, diminuindo o equipamento. O valor de 22.000 também, né? É o próximo lançamento. Apropriação da despesa de seguros. Lembra que o seguro tinha lá, o seguro antecipado no nosso balanço, de 12 mil reais? Era 12 mil reais, né? Vou ver aqui. 15 mil reais. De 15 mil reais. Olha só o lançamento aqui, gente. Isso foi em junho. Em junho. Agora a gente está em dezembro. Se passaram 6 meses. A gente comprou o seguro em junho. Vai começar a usar em julho, né? E agora se passaram 6 meses. E se lembrem, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. São 6 meses, né? 12 menos 7 não, é 12 menos 7 mais 1. Então, se passaram 6 meses. Então, a gente vai fazer a depreciação desses 6 meses. Não é só de um mês. Então, assim, 15.000 para 10 meses. Não era 10 meses, né? É o mesmo que 1.500 para um mês. Ok? Regrinha de 3, tranquilo. Para 6 meses vai ser quanto? Regra de 3, só multiplicar. 9.000. Então, a depreciação vai ser isso aqui, ó. Vai ser os 9.000, porque é a depreciação do semestre inteiro. Que é um pequeno detalhe muito importante. Então, vamos ter a despesa de seguro de 9.000 e vamos diminuir os seguros antecipados em 9.000 reais. Essa é a primeira parcela da venda do dia 1/7, que a gente tinha vendido metade da mercadoria, cada uma por 35.000. Então, a gente vai receber essa parcela e a gente tem que olhar lá, né? Quanto que foi de AVP em cada parcela? Cadê, gente? Eu não fiz da venda?
Ih, eu não fiz da venda. Como assim? Não tem rascunho de venda? Não. Então vamos abrir aqui. Venda. Como a gente já está em dezembro, olha só, a gente já está em dezembro. E o balanço vai acabar agora em dezembro, e ele só vai receber a primeira parcela de dezembro, eu só vou calcular o AVP da primeira parcela, porque ele só vai pedir da primeira parcela. Então a gente só precisa saber da primeira parcela. Então a gente vai fazer lá. Cada parcela valia 35.000. Isso significa que era 35.000 dividido por 1 mais a taxa, que era 1, que a taxa era 14,93%. Isso vai dar uma parcela real de 30.452,17. Com os encarguinhos aqui, que vai ser o nosso AVP, de 4.547,83. Se repetir essa próxima parcela, a gente vai para a próxima parcela. Mas da primeira é essa daqui. Então, ó, vai receber a primeira parcela, vai subir para bancos os 35.000, vai diminuir as duplicadas em 35.000. Vai diminuir o AVP em 4.547 e vai gerar uma receitinha de juros de 4.547, por já ter passado esse tempo, né? Vamos diminuir o AVP. Vende o veículo por 17.000. Vamos lá. Veículo, a gente não precisa do rascunho, né? A gente só tem que ver qual é o valor que o veículo tá agora e ter cuidado com a depreciação, como sempre. Não fez ajuste dele, né? A gente vem aqui, ó. 100.000, 62.500, 12.500. Aí volta lá para ver quanto que aumentou na depreciação, que era 10.000. Então, o veículo vai estar valendo 100.000 menos 72.000 de depreciação e 500, porque a depreciação até agora já aumentou, e o ajuste é valor recuperável. O veículo vai estar valendo, no fim das contas, 15.000 reais. E a gente vende ele por quanto? Eita. E a gente vendeu ele por 17.000. Então a gente vai ter um ganho nessa venda aí, ó. Vamos colocar aqui. Débito vai entrar em bancos os 17.000, né? E entrou da venda. Em débito, a gente vai fazer esse lançamento depois para ficar mais claro. Vai sair veículos que antes valia 100.000. Quando a gente comprou, ele vale 100.000 o valor do veículo. Contudo, ele tinha uma depreciação e um AVR. E a depreciação e o AVR diminuiu o veículo, que era crédito no balanço, e agora, para sair do nosso balanço, a gente faz o débito. Então, aqui vai ser a depreciação acumulada, veículos, que estava em 62.000, com os 10.000 desse semestre do lançamento que a gente acabou de fazer, fica 72.500, ok? E aqui também a gente vai ter o AVR de veículos. O AVR dele não mudou, né? A gente não fez teste para veículo. Aí tá. Lembra que o veículo estava valendo, tirando 100.000, tirando a depreciação e a AVR, o veículo estava valendo 15.000 e me pagaram 17.000 por ele? Então teve um ganho aqui, ó, nessa compra. Na compra vantajosa de 2.000 reais, ok?
Ai, estamos chegando no pior lançamento do mundo. Paga a primeira parcela da compra a prazo da instalação. Vamos lá. A compra a prazo é o financiamento, né? Nossa, quando essa instalação aqui. A primeira parcela, 60 mil foi o que é pago mesmo. E isso aqui são os encargos financeiros, 5.454. Então, a gente faz o lançamento dos dois. Ó, financiamento, vai diminuir o nosso financiamentozinho. Menos uma dívida. Bancos. Uma dívida não, uma obrigação. 60 mil, porque tá saindo de bancos. Aqui, ó, vai entrar despesa com juros, por conta do financiamento. Ok? Em 5.454,55. Desculpa. Encargos financeiros a transcorrer com contrapartida. 5.454,55. Ok? Ai, estamos chegando no terror. Vamos ver. Tem depois do terror? Tem não. O próximo lançamento é a apropriação dos encargos de debêntures. Vamos pular ele? Vamos passar para a patente aqui. Eu vou fazer o último primeiro. E depois a gente volta para debêntures, porque a debêntures tem muito detalhe. Eu quero explicar ela por último. E a gente segue numa linha tranquila e depois volto para debêntures. O uso da patente gera uma receita de 2.500. A gente tem que voltar lá no primeiro lançamento, quando comprou essa patente, e ver o que que era. Lembra que não importava a geração de receita ainda, o que importava era o valor dela? A geração de receita vai ser para agora. Olha só. Ela vale 25 mil e gera 27 mil. Desse lançamento de agora, ela já gerou 2.500. Ou seja, desses 27 mil, ela gerou 2.500. É como se fosse uma depreciação. A gente vai fazer por proporção. De 27 mil de 27 mil. Então, quanto que isso vale de 25 mil? Porque uma parte dos 25 mil foi desgastada, depreciou. Porque se ela gerar 27, já gerou 2.500, uma partezinha de 25 mil depreciou. É só fazer uma regrinha de 3, uma proporção, uma percentagem que você vai encontrar aqui um valor de 2.314,81. Eu gosto de fazer assim, você divide 2.500 por 2017, você vai achar o número decimal, e multiplica pelos 25 mil, que você já vai achar esse número aqui diretão, ok? É uma depreciação não, porque patente não deprecia, né? Ela amortiza. Mas eu costumo usar o termo depreciação porque virou quase que um significado, né? Para tudo. A amortização dela vai ser feita dessa forma, ok? É bem parecido com a depreciação, né? Mas tem esse outro lançamento aqui, porque ela gerou uma receita, o uso dela. Então vai ter esse outro lançamento para apropriar essa receita, sabe? Então a gente coloca o valor que ela gerou, a receitinha, né? Com o uso de patentes, 2.500.
E aqui que a gente vai colocar amortização. Não consigo nem falar, tanto que eu prefiro depreciação. Patentes. Patentes. Era 2.314,81. Ó, tá vendo que é bem parecido com depreciação, o cálculo, o lançamento é a mesma coisa, muda porque a depreciação de patente se chama amortização, né? Beleza? Agora vamos voltar. Aproprie os encargos financeiros das debêntures. Vamos lá. Lembrando o que é debênture, né? Lembrou? Cadê, gente? Tá tão longe, nem isso que vai aparecer aqui. Ok. Ok. Lembre que debênture é como se fosse um empréstimo, só que não vai ser feito com banco, a gente vai fazer meio que com pessoas, investidores. Pois bem, lembre que para valer a pena esses investidores comprar nossas debêntures, vai ter uma taxa de juros ao semestre sobre o valor de captação delas. Então, a gente vai calcular essa taxa de juros agora. Vai ser o nosso primeiro passozinho. Olha só. Isso aqui pode ficar lá embaixo. Só isso aqui que a gente quer ver. Olha só, a gente tem que amortizar muita coisinha desse lançamento. Por quê? Tem debêntures, tem custos, tem prêmio, tem os juros, os encargos financeiros, tudo isso vai passando, vai diminuindo o valor, vai tendo um valor diferente ao decorrer do tempo. Então, a gente vai fazer a apropriação disso. E olha só, dos juros vai ser assim. Era o valor de captação, 240 mil, que foi o que os debenturistas pagaram, vezes a taxinha nominal, a gente acha 24 mil no primeiro ano, primeiro semestre. Como é juros compostos, a gente vai somar os juros mais o valor de capital e multiplica pela taxa novamente, vai achar outro valor. Quando a gente soma esses dois valores, o que vai ser pago no primeiro semestre e no segundo, a gente vai achar o valor total dos juros a serem pagos, que é de 50.400. Então, o valor total a pagar, quando acabar o contrato, depois de um ano, a gente vai pagar o valor da debênture de volta, que são os 240 mil, mais esses juros total. Não é que a gente vai pagar só no final 2 anos, não, 2 semestres. Mas que tudo que a gente já vai ter pago vai ser isso, entendeu? Então, assim, o valor a pagar, olha só, vai ser esses 290 mil aqui e 400. Aí tá, vamos sublinhar esses juros aqui. Importante. Encargos financeiros. Encargos financeiros vai ser a diferença dos juros, esses juros aqui, de prêmio mais custos, vai ser os encargos financeiros. Por quê? Vai ter o valor total a pagar, 290.400. Tirando os 240 mil, vai ter o valor dos juros. E se a gente tirar dos juros o valor de prêmios e somar com custos, a gente vai ter o valor real pago, o valor real que vai sair do bolso ali, vamos dizer, né? E então vai ser os nossos encargos financeiros. Aí, ok, para a gente calcular os encargos financeiros, tem uma formulazinha dele próprio. Uma fórmula que vai calcular a taxa efetiva, que é diferente daquela outra taxa efetiva que a gente via. Vai ser o valor a pagar, que é esse valor total aqui que a gente encontrou, vamos sublinhar ele para vocês lembrarem. Dividido, isso daqui é um dividido, não dá para ver muito, mas é um dividido pelo valor líquido de captação, que é o que eu batizei aqui, ele é só valor líquido, mas eu chamo de captação para ficar mais tranquilo. Não é o valor de captação, é o valor líquido de captação, que é o valor de captação mais prêmios menos custos, ok? Porque é o valor que vai entrar no banco. Então, vai ser a divisão entre o valor total que eu vou pagar e o valor total que eu recebi, ok?
Aí tá, dividiu, achou o númerozinho aqui. Raiz desse númerozinho. Menos 1, a gente vai achar a taxa, ok? Essa taxazinha, a gente vai multiplicar vezes o valor líquido de captação e a gente vai achar um valor. Aí a gente vai somar, porque é juros compostos, e a gente vai achar outro valor. Aí, quando a gente soma esses dois valores, 19.400 e 20.950, a gente vai achar o valor total dos encargos financeiros. Quando a gente multiplica essa taxa vezes o valor líquido, a gente está achando que vai ser pago no primeiro ano. Aí, quando a gente soma esse valor pago no primeiro semestre, desculpa, mais o valor líquido, e multiplica pela taxa, a gente vai achar o que vai ser pago no segundo semestre. Então, por isso que, ao somar os dois, a gente vai ter o valor total dos encargos financeiros, ok? Aí tá. A gente achou o valor dos juros, dos encargos financeiros, que vai ser pago ó, no primeiro semestre, tá vendo aqui? E o dos encargos financeiros também. Agora a gente tem que achar o quê? Do prêmio e do custo. Porque das debêntures, a gente não vai ter um valor a pagar no primeiro semestre. Então, a gente não vai precisar calcular isso. O que a gente vai ter vai ser dos juros, dos encargos, dos custos e dos prêmios, né? Então, vamos lá. Porque da mesma forma que vai tendo juros em cada parcela, na compra parcelada, e quando a gente vai recebendo essas parcelas, sabe? A gente vai tendo juros diferentes, uma competência diferente a cada período, aqui é a mesma coisa. E a gente vai fazendo o lançamento desses trem também. E olha só como a gente vai fazer. A gente vai colocar aqui os juros e os encargos nos seus devidos lugares. Então, os juros do primeiro semestre foi de 24 mil e os encargos foi de 19.440. Se os juros menos o prêmio mais os custos dá os encargos, é só a gente fazer os juros menos os encargos que a gente vai achar essa relaçãozinha aqui de prêmio e custos. Isso nos 2 semestres. Tanto que, quando a gente faz isso, essa diferença, olha só, encontrou no primeiro semestre 4.500 e no segundo 5.400. Ao somar esses dois valores, vai dar 10 mil, que é justamente o quê? A diferença de prêmio e custos. Porque a gente tem que lembrar, eu coloquei aqui soma, prêmio e custos, porque custos ele é negativo. Eu vou até colocar aqui, ó. Custos ele já é negativo. É uma coisa que tá me prejudicando, é custos. Então, vai ser prêmio menos os custos. E prêmio menos os custos vai dar justamente esses 10 mil. Aí tá. A gente encontrou uma relaçãozinha ali. Para a gente encontrar quanto que a gente vai amortizar no primeiro semestre e no segundo semestre de custos, a gente só vai fazer uma proporção. Por quê? Aqui é a soma deles, que tá dando isso daqui em relação à soma total deles de 10 mil. E se a gente fizer essa mesma proporção de 4.556 sobre 10 mil vezes cada um deles, a gente vai achar o que a gente paga em cada semestre. Então, olha só. Prêmio total, 25 mil. No primeiro semestre, de prêmio e custos, a gente tem 4.556 sobre 10 mil, dá uma percentagem de 45% e 56. Vezes o total de prêmio, a gente vai encontrar 11.390,32. Vamos fazer a mesma coisa para o segundo semestre. 5.443,87, que foi o tirado ali no segundo semestre, de 10 mil, dá uma percentagem de 54,43%. De 25 mil, vai dar os 3.609,68. Se você somar esses dois valores aqui, ó, vai dar os 5 mil. Aí a gente faz a mesma coisa para custos. 15 mil vezes a percentagem e vai dar o valor de 6.834 no primeiro semestre e o valor de 8.165 no segundo semestre. E olha só, para conferir, soma esses dois valores. 11 mil mais menos 11.390 mais os menos 6.834. Vai dar esse valor aqui, de 4.500. 13.600 mais menos 8.165 vai dar os 5.443. Vai tudo bater. Então, ó,
Vamos sublinhar aqui. Esse é o valor de prêmios a amortizar agora, no primeiro semestre. Esse é o valor de custos a amortizar agora. Esse é o valor de cargos financeiros a amortizar agora. E esse é o valor de juros a amortizar agora, porque é o que passou no primeiro semestre. Vamos supor que continua o lançamento, continua essa questão até junho, quando acaba o contrato. Vai fechar o contrato. Vai amortizar o resto das coisas. O que que vai amortizar? Vai ser isso aqui, ó. Esses juros aqui. Esses encargos aqui, que vai ser o do segundo semestre. Mas aí é diferente, né? Tem mais outros lançamentozinhos. Mas aí, em relação a isso, o que ia amortizar seria o segundo semestre. Do primeiro, a gente vai pegar esses outros valores. Tem muito detalhe, tem muita coisinha. Mas se tentar entender cada processozinho, faz um pouquinho mais de sentido. É, mas era melhor, né? Quando a gente comprava debêntures do que emitia. Então, vamos lá. Encargos financeiros é débito, porque ele diminui as debêntures, e debênture está no passivo. O que diminui passivo é débito. Então, a gente vai colocar aqui. É só assim. 19.443,87. Outro débito vai ser prêmios. Ah, mas prêmios! Prêmios é positivo. Positivo em debêntures é crédito, porque crédito é o positivo no passivo. O passivo é onde está debêntures, sim. Mas a gente está agora o quê? Amortizando esses prêmios. Vou até colocar aqui, ó. A amortizar. A gente está amortizando esses prêmios, então a gente está realmente diminuindo esses prêmios, entendeu? Então, para diminuir o que está em crédito no passivo, a gente vai diminuir com o débito. Aqui, a gente vai seguir a mesma lógica com os custos. Ah, o custos lá no nosso balanço está em débito, porque está diminuindo debêntures. Sim, é verdade. Mas para diminuir os custos, que já é negativo, a gente vai dar algo positivo, que é o crédito no passivo. Então, vai ser em crédito, custos a amortizar, que era 24 mil. E o próximo lançamento, ou 6 mil, ó, 6.834,19. O próximo lançamento seria o dos juros, certo? Mas aqui a gente não vai colocar juros. Por quê? Esses juros, ele tá indo para os nossos debenturistas, aumentando o valor da nossa debenture, olha só. Ele tá aqui, ó, para aumentar o valor da nossa debenture. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer o lançamento na debenture, ok? Então, esse lançamento aqui, ó, vai ser debentures. 24 mil. Os juros aqui vai ser debentures, ok? Sim, muito detalhe, gente. É um lançamento complicado. Mas, fechou. Fechou. E aí é isso. Agora a gente vai fazer a DRE, que vai pedir, né? Porque o último lançamento a gente já fez. A gente vai fazer a nossa DREzinha. Cadê? Pede DRE, não pede? Após concluir a DRE, elabore o balanço patrimonial. Eu vou pegar aqui dos slides do Tadeu, porque fica maior para vocês verem. Ó, receita de venda, que foi tudo que a gente vendeu. Aquele parcelado lá de 3 de 35, 105 mil. O AVP dessas receitas, 25 mil. Dá uma receita líquida de 80 mil. O custo dessas receitas, 37.500. Ok. Lucro bruto, 42.500. Vamos colocar todas as despesas aqui, olha tanto. Depreciação, amortização, olha como elas estão juntas, que é a mesma coisa. As perdas, por desvalorização do imobilizado do equipamento, e a por equivalência patrimonial, quando a companhia declarou prejuízo, né? A gente vai colocar todas elas aqui. Depois a gente vai colocar também as receitas e os ganhos.
quando vendeu veículos, quando vendeu-se a barrinha, com o uso da patente, olha só, lembra que a patente gerou uma receita, vem para cá, e com equivalência patrimonial quando a barrinha lucrou. Vou colocar tudo aqui. Vamos ter um prejuízo operacional, olha só. Eita, essa despesa de salários aqui foi grande demais. Dar salário, né? Quem pensou que os 15 mil, 15 mil, 15 mil, 13 mil, 13 mil ia dar tanto, deu? Mais despesa de juros com financiamento, aquela primeira lá, quando a gente pagou, vem para cá, olha só, a parte dos juros. Encargos financeiros das debêntures, lembra só? A diferença entre os juros e os prêmios e o custo da emissão, dava os encargos financeiros, vem para cá para o DRE, olha só. E a receitinha de juros, vendas a prazo. Aí deu um prejuízo líquido de 136.488,86 centavos. Esse prejuízo vai vir aqui para o nosso PL, diminuir o nosso capital social. E aí, tirando isso, a gente vai ter que fazer o resumo de todas as contas. Bancos se modificou, duplicatas, mercadorias diminuiu, os seguros também, olha só. Antes era Cia Barrinha, mudou para Cia Jardim. O equipamento, que aumentou a depreciação. Saiu veículos, porque a gente vendeu o veículo. A instalação, ó, com a sua depreciaçãozinha. A patente com a sua amortização. Quando ela gerar os 27 mil de receita, vai ter amortizado tudo. Salários a pagar, mais salário, dá salário. As contas a pagar que a gente não mexeu. Financiamento que ainda tem. Os encargos a transcorrer desses financiamentos. E olha aqui, ó, as debêntures. Tá vendo que já aumentou aqui? Que a gente emitiu por 240 mil, aí veio aqueles 24 mil para cá, olha só, dos juros que a gente tem que pagar para os debenturistas. E aqui, ó, prêmios a amortizar. Aumentando ainda, diminuiu a quantidade do prêmio, claro, mas ainda tem aqui os prêmios. E os custos também, ó, diminuiu a quantidade de custos, mas ainda tem aqui, ó, dando um total do passivo de 456.109,54 centavos. E o capital social tinha 375 mil, mas com prejuízo, né? Diminuiu. E aí, somando tudo, ó, vai bater. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Tem que ter paciência com essa lista, que ela é bem cansativa mesmo, né? Tem muita coisa, muito detalhe, muito lançamento, muita coisa diferente para lembrar. Mas façam, refaçam, revejam a lista, revejam a gravação, tiram dúvidas, porque esse é o caminho mesmo para ir bem na segunda prova. E é isso. Boa sorte, gente. Muito obrigada pela atenção. Um beijo.